Queridos irmãos e irmãs, lemos hoje já uma parte quase final do capítulo 6 do Evangelho de São João, discurso do pão da vida, em que Jesus insiste no realismo da sua presença entre nós de forma sacramental. É uma parte muito intensa, onde a referência ao sacramento da Eucaristia aparece de forma muito acentuada. Os judeus tinham uma grande dificuldade em relação ao sangue, e aqui Jesus insiste no realismo da Eucaristia, falando de carne e de sangue. Como é que ele pode dar a sua carne para comer, né? Não se trata de antropofagia, isso escandalizaria não só os judeus, mas todos os outros também, a nossa cultura. Mas Jesus não ameniza a linguagem. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Parece que em vez de melhorar as coisas para eles compreenderem, ficou pior ainda, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós, porque já estamos acostumados com a Eucaristia, entendemos que essa carne e esse sangue dizem respeito à Eucaristia, mas imaginem os ouvintes. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus insiste e fala de uma profunda comunhão com ele. Vejam bem como estão ligados três grandes mistérios da vida de Jesus. O mistério da encarnação do Filho de Deus, que assumiu a nossa carne, por isso essa importância, não comerdes a carne do Filho do Homem, aquele que se encarnou. Depois também a referência ao seu sangue, que é uma referência à sua paixão, então ao Calvário, ao mistério pascal. E por fim, essa ideia do alimento, que é uma referência à Eucaristia. Então, três grandes mistérios do esvaziamento do Filho de Deus. A encarnação, onde ele se esvazia das suas prerrogativas divinas para assumir a nossa condição humana. O esvaziamento maior ainda na cruz, onde ele se rebaixa até a morte, morte de cruz. E o esvaziamento também na Eucaristia, onde nós vemos o quê? Um sinal exterior muito simples, um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. E nós acreditamos que é o Senhor presente integralmente, em corpo, alma e divindade. Então, três grandes mistérios. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Veja a importância do sacramento da Eucaristia. E então agora que tantos estão afastados do sacramento da Eucaristia pela situação da pandemia, e devem ter fome e sede dessa Eucaristia, e é bom que tenham, é bom que todos tenhamos, porque a Eucaristia é necessária, é nosso alimento. Estamos fazendo, os que estão fora, a comunhão espiritual, mas é desejável fazer a comunhão sacramental presencial. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum, né? Então é um trecho eminentemente eucarístico. E nós vemos que para comer deste corpo e sangue do Senhor, não é só um rito, mas é a comunhão com todo o conjunto da vida de Jesus. O mistério da encarnação,
a sua vida pública, que passou entre nós fazendo o bem, que pregou o evangelho do reino, que denunciou as trevas, a sua paixão e morte de cruz, a sua ressurreição. A Eucaristia é o sacramento síntese da autoentrega do Filho de Deus. Os grandes santos sempre veneraram muito estes mistérios que eu estou mencionando. Hoje nós temos aqui na nossa celebração a presença da Ordem Franciscana Secular, pelo casal que está aqui, né, nos ajudando na liturgia. Ministro da Palavra, Fernando, os ministros da Palavra, os dois, né? Mas, vejam bem, São Francisco tinha um carinho enorme pela encarnação. Ele é o idealizador do presépio. São Francisco tinha uma veneração enorme pelo crucificado, diante do qual ele contemplava extasiado. O amor não é amado, é preciso amar o amor. São Francisco tinha uma veneração especial pela Eucaristia e dizia mesmo: o que nossos olhos podem ver, ele que não era padre, chegou a ser diácono, o que nossos olhos podem ver do verbo da vida é a Eucaristia, que nos vem pela mão do sacerdote, dizia São Francisco de Assis. E ele se rejubilava com essa Eucaristia, 3 grandes mistérios. Também os membros da espiritualidade do Prado, né, vão ter exatamente um crucifixo que tem 3 símbolos: o vazio da encarnação, representado pelo Cristo que é colocado no coxo, o vazio da cruz, a morte do Cristo, e o vazio da Eucaristia, onde o Cristo se esconde sobre as espécies eucarísticas. Grandes santos, eu lembro de vários outros aqui, vão estar sempre girando em torno desses 3 grandes mistérios que estão sintetizados aqui nesse trecho de São João que nós acabamos de ouvir. E vemos o fruto da ressurreição do Senhor na primeira leitura, um fruto realmente estupendo, que nos deixa maravilhados. Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote para ter cartas para a sinagoga de Damasco, onde ele ia prender os cristãos. E no caminho, o Cristo ressuscitado se manifesta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica assim também praticamente cego, não é? Por 3 dias, uma alusão ao Cristo que morre e ao 3º dia ressuscita. Os outros ouviram a voz, mas não viram ninguém. Ele viu aquele clarão e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Paulo está perseguindo os cristãos. E, no entanto, Jesus se identifica tanto com aqueles cristãos que ele diz que está perseguindo a ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Estão vendo como a comunhão de que nós ouvimos falar no Evangelho de hoje, profunda da Eucaristia, só existe quando nós estamos em comunhão com a igreja. Eu não posso comungar do corpo e sangue do Senhor separadamente, sem estar em comunhão com toda a igreja, com os apóstolos, com aquele que preside o colégio apostólico, uma comunhão eclesial. E Paulo então fica naquela situação, caído, é levado até Damasco, e fica 3 dias sem poder ver. Em Damasco, o Senhor providencia a sua cura, enviando a ele um membro da igreja, dos que eram perseguidos, Ananias. E pede a Ananias que vá até aquele endereço onde ele vai encontrar um homem rezando e que ele possa impor as mãos sobre ele, curá-lo. E Ananias ainda apresenta dificuldade a esse homem: Senhor, é famoso pela perseguição, quase que querendo ensinar ao Senhor que era perigoso curar aquele homem, né? E, no entanto, o Senhor diz: vai, porque esse homem é instrumento escolhido por mim. E também Saulo, em visão, enquanto reza, fica sabendo pelo Senhor que Ananias, um homem chamado Ananias, ia entrar e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista.
E assim acontece. Estão vendo como é que mesmo Jesus ressuscitado, tendo se manifestado de uma forma extraordinária a Saulo na estrada para Damasco, ele não dispensou a mediação da igreja representada por Ananias. Foi preciso que um homem simples, perseguido, Ananias, fosse o instrumento para que Saulo recuperasse a vista. Só quem está na comunhão eclesial é que vai enxergar toda a beleza do Cristo ressuscitado, aquele que foi crucificado e que é ressuscitado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, para nós, sabedoria de Deus, salvação de Deus. Quando nós falamos de comungar do corpo e sangue do Senhor, significa aceitar a igreja também, com as limitações que ela tem. Nós trazemos um tesouro em vaso de barro. Significa acreditar na loucura da pregação que nós fazemos. Significa aceitar esses ministros limitados e frágeis que nós somos. Significa aceitar essa comunidade que não é poderosa, que não tem armas, que não tem exército, mas que deve estar animada pela fé, pela esperança, pela caridade. Ananias vai, impõe as mãos. Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias agora chama Saulo de irmão. Vejam que maravilha o que o ressuscitado faz. Aquele que perseguia, agora é irmão. Deus venceu as resistências de Ananias. Deus derrubou Paulo da sua pretensão, da sua cosmovisão, e o cega, porque a maneira como ele via o mundo agora teve que mudar completamente. E os dois agora são irmãos. Estão vendo como a fraternidade e o diálogo, nos quais a igreja insistiu tanto na campanha da fraternidade deste ano, estão realmente aqui presentes nesse livro dos Atos dos Apóstolos. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado, um fariseu, educado aos pés de Gamaliel, um homem radical, agora é batizado, se torna cristão, e toma o alimento e sente-se reconfortado. Nós podemos pensar aqui duplamente nesse alimento, o alimento corporal que ele precisava, mas podemos pensar também no alimento da Eucaristia e ligar com o Evangelho de hoje. Ele foi batizado, e ele agora pode participar da Eucaristia, sentiu-se reconfortado e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Se transformou um missionário. Quem comunga do corpo e sangue do Senhor, não é só para ficar tranquilo, em paz, numa boa, é para ser missionário, como Paulo. É para ser uma pessoa inquieta, uma pessoa que sai de si mesmo. Quem comunga, mas fica em si mesmado, essa comunhão pode ser colocada em dúvida, se realmente é uma comunhão que está ajudando a pessoa a crescer no conhecimento do Senhor. É preciso comungar do corpo e do sangue do Senhor, de totalidade da vida do Senhor, para sermos missionários. Que o Espírito Santo nos guie para que a nossa aproximação ao Cristo se faça pelo caminho da revelação, que é o caminho do esvaziamento, do amor, do serviço. Que a audição da palavra e a participação no sacramento da Eucaristia nos faça verdadeiramente discípulos missionários, comunidades missionárias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.